Gente, abre aí, por favor, terceira carta, né? De João. A gente vai estudar essa carta. Essa carta é quase um bilhete, de tão pequena que é. A gente vai estar olhando para ela e o que eu vou falar? João ele está enviando missionários. Essa carta é uma carta missionária, tá certo? Ele está enviando missionários para pregar o evangelho em regiões distantes, onde não existem igrejas. Esse é o contexto da carta, tá? E aí nessa cartinha aqui a gente vai encontrar alguns episódios. Por exemplo, do primeiro versículo até o 8º, a gente vai encontrar um personagem muito interessante a quem João se refere, que é o Gaio, um cristão que recebe, que abençoa missionários que foram enviados por João. E aí dos versículos 9 ao 11 a gente já encontra um outro camarada, Diótrefes. Esse camarada ele é líder de uma igreja que estava causando tumulto, uma pedra de tropeço lá. E aí a gente vai entender um pouco melhor sobre esse camarada. No versículo 12, obrigado, Brando. No versículo 12 a gente encontra Demétrio. Esse é o missionário que João envia e depois de fazer o seu tour missionário, ele retorna com informações, compartilhando tudo o que estava acontecendo no campo missionário. E dos versículos 13 ao 15 a gente vai ter algumas considerações finais de João para a igreja e para a gente, obviamente. Então, isso daí é o retrato da carta, tá? E ela foi escrita para resolver algo muito peculiar daquela época. Algo que estava acontecendo ali no primeiro século. E nesse caso, eu estou falando, logicamente, de trabalho missionário. Naquela época não existia a estrutura que a gente tem hoje. Não existiam juntas missionárias, como Juvep, entre outras que tem espalhadas por aí, onde o missionário, por exemplo, recebe o preparo missionário. Por exemplo, há um mês atrás eu estava fazendo um módulo na pós-graduação lá da Juvep, de contextualização. Naquela época não existia treinamentos específicos para locais estratégicos onde você precisava de um preparo. Não tinha toda essa logística, tecnologia, por exemplo. O missionário vai para um país específico que precisa tirar um visto específico, onde há uma burocracia maior, não existe um departamento que cuide disso. Não existia nada disso, era tudo simples. Hoje a gente tem esses privilégios, mas naquela época não. No primeiro século funcionava mais ou menos assim. As pessoas elas se sentiam chamadas por Deus, a igreja percebia que aquela pessoa tinha de fato um chamado e a igreja enviava. Era assim que funcionava. Recebeu o chamado, a igreja viu, enviou. E como é que funcionava isso? De uma maneira muito simples. A igreja enviava, os cristãos, as pessoas que já eram cristãs em locais estratégicos recebiam esses missionários, eles eram acolhidos, davam suportes a eles e depois reenviavam para o seu trabalho específico. Era mesmo uma ponte de apoio. E aí, nessa dinâmica, eles conseguiam fazer translados de navio e no lombo de cavalo de um canto para o outro, e comida que recebia de um irmão, de outro. E era mais ou menos assim que funcionava. O segredo, a hospitalidade dos irmãos. A igreja primitiva, no primeiro século, ela tinha basicamente essa dinâmica. A hospitalidade dos irmãos. Isso foi a chave fundamental para a expansão do evangelho no primeiro século, até chegando ao quarto. Como, por exemplo, a gente vê nesses primeiros séculos, quando a gente chega no quarto, Constantino, o imperador Constantino, ele estabelece publicamente o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Porque numa dinâmica muito simples, mas poderosa e eficaz, o evangelho estava sendo pregado por toda a Ásia, chegando na Europa e se espalhando. Então, era assim que funcionava. Tá? O que acontece? Nesse primeiro século, os apóstolos desenvolveram, foi falado semana passada, né, a Didaquê. E aí, o que tinha escrito lá na Didaquê também com relação ao trabalho missionário? O camarada ia para o campo missionário, ele era enviado,
Na didaquê dizia assim, quando o profeta, no caso eles se referiam a todas as pessoas que iam pregar o evangelho como profeta, pastores, missionários, a galera que está indo pregar. Quando o profeta fosse recebido em algum local, por uma família, numa casa, ele teria que ficar 3 dias. Se por algum acaso esse camarada passasse de 3 dias, ele era o quê? Um falso profeta, a didaquê dizia. Justamente porque para ninguém estar dando uma de Malaquias, se aproveitando das famílias e ficando aqui, ficando ali, comendo nas custas dos outros, porque naquela época já tinha gente desse tipo. Hoje não tem não, mas naquela época tinha. Então, logo no início, a didaquê deixou bem claro, se um profeta, pregador do evangelho, chegar e ficar mais de 3 dias, são falso profeta. Pode dar um chute nele, porque ele é um falso profeta. Então, era assim que funcionava. E aí eles iam sendo enviados, a estratégia que João utilizava era essa, para pregar o evangelho. João, ele já era bem velhinho quando ele escreve essa 3ª carta. Provavelmente essa é uma das suas últimas. E ele, como o apóstolo João, o discípulo amado, né? Ele é responsável por toda aquela jurisdição da Ásia. Ele tem como papel, responsabilidade, enviar missionários para locais estratégicos e distantes onde o evangelho ainda não tinha sido pregado. E aí que entra o nosso primeiro personagem, chamado Gaio. João, ele envia missionários ao encontro de Gaio. Esses missionários, eles saíam de Éfeso, chegavam nas cidades com a carta de recomendação, aquela carta de recomendação pastoral, né, para a igreja, e procuravam os cristãos, e aí nesse caso procuravam, no nosso contexto aqui, Gaio. Gaio recebia esses irmãos, dava acolhimento, dava suporte pastoral, e reenviava o povo para os locais distantes. É interessante porque João ele começa essa carta chamando Gaio de filho. Provavelmente, eu gosto de acreditar que Gaio era um jovem daquela igreja. Só que João ele já estava numa idade bem avançada, então, bom, talvez ele já fosse um homem adulto, mas o ponto é, Gaio, ele era um filho na fé de João, ele foi discipulado por João, pastoreado por João, e ele estava firme na fé, sendo fruto de João. Então, acho que talvez por conta desse contexto, ele se referia a Gaio como filho amado, né? Aquele carinho paternal e, ao mesmo tempo, de discipulador. O que acontece aqui? Vamos lá. Se não existisse uma pessoa como Gaio, o trabalho missionário seria bem complicado, mas muito complicado. Gaio, ele tinha que abrir a sua carteira, ele tinha que tirar a mão do bolso e colocar o dinheiro na mesa, literalmente falando, ele tinha que investir financeiramente, ele tinha que abrir a sua casa, ele tinha que abrir o seu coração, ele tinha que se envolver com esse pessoal para que a obra missionária progredisse. Tudo isso, esse irmão da igreja lá, chamado Gaio, tinha que fazer. Se na igreja não tivesse pessoas como Gaio, com essa visão missionária, que estavam dispostas em contribuir financeiramente com o sustento da obra missionária, o evangelho ele não teria se expandido com tamanha força, como se expandiu no primeiro século, tá certo? O problema foi que Gaio ele começou a sofrer a implicância de um camarada chamado Diótrefes, a gente vai ver isso daqui mais lá para frente, como eu já falei. Ele era um dos líderes da igreja, ou melhor dizendo, dentro do contexto da carta, ele era aparentemente a autoridade máxima da igreja. A gente não sabe qual o grau de liderança que ele tinha, mas pelo contexto expressava isso. Nós não sabemos também como ele chegou a essa posição de liderança, a carta também não fala. Mas uma coisa era muito certa, esse homem, ele não tinha nenhuma visão missionária. Ele não tinha nenhuma visão missionária, ele não queria que Gaio recebesse os irmãos, para que esses irmãos fossem pregar o evangelho em outros locais, e mais, ele também expulsava irmãos que chegavam com essa intenção de querer pregar o evangelho. Acaba ruim.
pedra de tropeço da gota. Que líder é esse que a gente tem dentro da igreja? Esse era Diótrefes. João, ele já tinha escrito uma carta para a liderança daquela igreja, mas Diótrefes, ele já tinha engavetado essa carta. Ele deu um perdido em João, não queria, não deu atenção. E ainda mais, ele tinha ameaçado expulsar todo mundo que se pronunciasse a ajudar esses missionários. Complicado, né? Imagina um cara desse aqui na igreja, né? Imagina um cara desse na liderança da igreja. Acho que a gente não teria plantação em Mamanguape, não teria Serra Branca, não teria Levi em África, eu acho que não teria nada disso. Bom, essa é a figura que está aqui. E aí foi que João recebeu a visita de alguns dos missionários que tiveram lá na casa de Gaio, e retornando, eles contaram tudo o que estava acontecendo, e aí deram a João um testemunho sobre Gaio. Sendo assim, depois de ter enrolado vocês contando essa elucidação, a gente vai passear agora pelos versículos, beleza? Olha lá. Versículo 1, aqui do versículo 1 ao 8, João está escrevendo especificamente para Gaio. Depois que ele recebeu todo o feedback do que tinha acontecido, ele agora vai escrever inicialmente para Gaio. Vamos dar uma olhada nisso aí. Versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. O presbítero aqui era João, era só João. Existiam vários líderes naquela época, mas presbítero só tinha ele, o apóstolo João. E ele se refere como presbítero. Amado Gaio, olha só, olha como é que ele se refere. Esse amor por Gaio, ele é baseado na verdade, gente. Esse amor aqui está professando a mesma fé. Com outras palavras, ele está falando para Gaio: Gaio, eu tenho um amor por você porque a gente tem a mesma fé. A gente está caminhando na mesma direção. Versículo 2. Amado, de novo com amor ele inicia. Aí olha só o que ele fala em seguida: oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Eu queria ler esse versículo, acho que a maioria do pessoal aqui está usando a NVI, eu também estou usando, mas para esse versículo 2, a versão revista Almeida atualizada traz uma interpretação mais próxima do contexto original, e está dizendo assim, preste atenção: amado, na versão Almeida, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha só que interessante aqui. O que João está falando aqui, eu faço votos por tua prosperidade, ele está falando de prosperidade financeira, literalmente. No texto original, ele está falando de prosperidade financeira. E é interessante porque a prosperidade é uma coisa que Deus dá a quem Ele quer, a gente sabe disso. Mas João, ele está orando a Deus, pedindo que Deus dê prosperidade financeira a Gaio. É interessante porque as igrejas históricas, reformadas, a gente, às vezes tem um pouco de receio de orar por prosperidade financeira, porque a gente está tão contaminado no mundo aí fora por essa teologia da prosperidade, que às vezes a gente tem um certo receio, não é verdade? De falar sobre prosperidade financeira por uma perspectiva bíblica. Mas o que João está fazendo aqui é justamente isso. Eu oro para que você tenha prosperidade financeira, Gaio. É isso que ele está fazendo. Mas João, ele está fazendo isso, e ele faz de uma forma muito interessante. Preste atenção. Ele está orando por prosperidade financeira, mas ele também diz assim, João, ele ora também, além de orar pela prosperidade, ele ora pela saúde de Gaio. Preste atenção agora na parte B do versículo. Assim como vai bem a sua alma. Por causa também de vários irmãos,
das profetadas, a gente não ora por saúde espiritual e saúde física. A gente esquece também de orar pedindo a Deus. Na verdade, na prática, muitas vezes a gente acaba não orando tanto. Senhor, tu sabe, se for a tua vontade, cura. Mas é lógico que a gente sabe que se for da vontade de Deus, Ele vai curar. Mas às vezes a gente se esquece de orar pedindo, Senhor, por favor, vem com a tua misericórdia e cura. E às vezes a gente fica com um tamanho peso no coração, que a gente ora já fazendo assim, Senhor, cura, mas segundo a tua vontade. Tipo, a gente não fala, Senhor, cura, Pai, eu estou clamando, por favor. É óbvio que Deus ele vai curar se Ele quiser. É lógico que Deus ele vai dar prosperidade se Ele quiser. Mas às vezes por conta de tanta contaminação que a gente vê lá fora, a gente não é nem se oprime, mas às vezes a gente se atrofia em alguns aspectos quanto à oração. E João não está fazendo isso. Às vezes a prosperidade ela vai vir às custas de um bem maior. E isso é o problema. Se a prosperidade vier como um bem maior, ela vai prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Só que dentro desse contexto, João deixa muito claro para Gaio que ele ora por prosperidade financeira e saúde, mas no final do verso B, ele deixa muito, na parte B do verso 2, ele deixa muito claro: eu peço que você tenha prosperidade financeira a Deus, Gaio. Eu peço que você tenha uma boa saúde física. Mas ele fala assim, ó, assim como é próspera a tua alma. Olha a condição do cara. Eu quero que você fique próspero, mas da mesma forma, na mesma intensidade do seu relacionamento com Deus. Olha aí o peso da balança. Numa altura que o urubu magro não alcance. Ele está querendo que Deus o abençoe em igualdade. E aí uma pergunta que eu faço para nós é, será que talvez se nós orássemos a Deus pedindo aqui para cada um de nós, vocês orando por mim, eu orando por vocês, pedindo, Senhor, abençoa meus irmãos financeiramente, abençoe a saúde deles, assim como o Senhor, da mesma forma que está a vida espiritual deles. Como é que Deus ia abençoar? Será que ia ser muito, pouco? É uma reflexão interessante, né? Bom, fica nas nossas memórias isso. Mas é isso que João está pedindo aqui para Gaio. João não está fazendo contraponto nenhum. Ele está querendo uma igualdade. Porque se não for assim, o dinheiro ele pode se tornar um Deus na nossa vida. Teve um caso de um pastor de uma igreja, isso foi real. O camarada era sapateiro, ele vivia uma dificuldade enorme, colando sapatos, muito pobre. A igreja se juntou, eles compraram uma máquina, trouxeram dos Estados Unidos, deram para aquele irmão, e toda a família começou a trabalhar agora consertando sapatos e fazendo sapatos com aquela máquina. E aí o negócio cresceu, o camarada agora comprou uma outra máquina. E esse era um dos homens mais ativos da igreja, um dos irmãos mais ativos. E aí ele começou, agora captou dinheiro, comprou uma outra máquina, começou a fazer mais sapatos, daqui a pouco alugou um galpão. E aí daqui a pouco tinha funcionários, daqui a pouco a empresa estava indo muito bem, daqui a pouco ele estava esgotado de tanto trabalho e chegava morto na igreja. Ele era um dos primeiros a chegar. Daqui a pouco, 5 meses depois, o que acontece? O cara some da igreja. Por quê? Porque não tem mais tempo, ele tem que dar conta do trabalho, ele tem que tocar o trabalho, fazer com que o negócio ande. E o que ele fez? Sumiu da igreja. A prosperidade financeira, no caso desse irmão, foi um problema muito sério, porque ele acabou se afastando de Deus. Não é isso que João está pedindo para Gaio. Gaio, eu quero que você seja muito próspero, na mesma medida que é o seu relacionamento com Deus. Olha só os versos 3 e 4. João, ele encoraja Gaio, compartilhando o bom testemunho que ele recebeu de irmãos que vieram de lá. João já teve o feedback. Esses missionários foram bem recebidos por Gaio, né? Tiveram todo o suporte necessário, concluíram a missão. Quando voltam para a base missionária, que era lá em Éfeso, onde João estava,
Eles reportam tudo o que está acontecendo. E se não tivesse Gaio lá, nada disso teria acontecido. Se não tivesse um irmão com posses naquela região, naquela igreja, para receber esses missionários, nada disso teria acontecido. João está deixando isso aqui muito claro para nós. Olha só, versículo 3. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos, que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Olha só, o testemunho aqui desses missionários, que eles estão dando sobre Gaio, é que ele não só falava a verdade, mas ele andava também na verdade. Não era só, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele falava e ele fazia. Versículo 4, nesse versículo 4 aqui, João diz que não existe alegria maior do que isso. Olha só, não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Poxa, é muito bonito, gente. É bonito quando a gente recebe comentário, né, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, que os caras estão fazendo um trabalho maravilhoso para a glória de Deus, estão dando um bom testemunho. Poxa, quais são os membros da igreja, o pastor da igreja que não fica feliz quando é reportado sobre as coisas boas que estão acontecendo por causa do Evangelho? João está feliz por causa disso. No versos 5 e 6, olha só, até a metade do versículo 6. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos. Ou seja, você continua dando apoio a todas essas pessoas que eu estou enviando. Você é um missionário. Você não é um missionário que vai para o campo, mas você é alguém que recebe esses missionários. Fiquem com isso aqui em mente, tá? Fiquem com isso aqui em mente, porque a gente vai desenvolver isso mais para frente. João fala, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Receber um amigo em casa é uma coisa, a gente recebe os nossos amigos, a gente gosta. Vamos lá para casa, vamos brincar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ter um tempo de oração, vamos lá para casa. Mas receber quem você não conhece, aqui, não é tão simples assim. A gente não abre a porta para todo mundo. Gaio, ele está abrindo a porta para todo mundo. Ele abre essas portas. Não é tão simples receber um estrangeiro assim. Só que João está mostrando para a gente que o crente hospitaleiro, ele é diferente. João, ele está mostrando para a gente que receber alguém que você não conhece é porque existe um propósito maior. Eu não sei se vocês já foram na casa de Diogo aqui. A casa de Diogo, eu acho que é uma das casas que mais circula gente aqui nessa igreja. Eu nunca vi. Se você não foi, eu estou falando agora. Você pode chegar para ele e falar, Diogo, eu quero ir na tua casa. Eu duvido ele dizer não. Ele pode até não conhecer você direito. Falar, Diogo, eu queria conhecer você um pouco melhor. Posso ir na tua casa? Ele fala, bora, vamos. Ele vai fazer isso assim. É um dos maiores exemplos de acolhimentos que eu conheço aqui nessa igreja. Gente, Gaio, ele está fazendo isso. João enviava os missionários, Gaio recebia, e são pessoas, sem pessoas como Gaio, a obra não ia acontecer. Não existia internet, não existia WhatsApp, não existia e-mail, não existia Instagram, não existia nada, não existiam redes sociais, nem correios. Porque correio já é antigo, né? Nem correios existia naquela época. O negócio era complicado. Precisava dessa dinâmica, dependia da generosidade dos irmãos para que o evangelho acontecesse, né? Essa estratégia missionária. Gaio e tantos outros no primeiro século representavam esse grupo. Aí olha a parte B a parte A do versículo 6. A parte A do versículo 6 diz assim, ó: eles falaram à igreja
ele está falando para Gaio o que a turma estava dizendo a respeito dele. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Imagina aí o relatório desses missionários lá para a igreja. Irmãos, a gente cruzamos as fronteiras, foi uma bênção. E aí está todo mundo glorificando, eita, que bênção. Nós pregamos o evangelho naquela região todinha. Tudo isso aconteceu graças a um irmão que nós conhecemos, ele era chamado Gaio. Ele nos deu todo o suporte que nós precisávamos para pregar o evangelho na região. Orem por esse irmão, ele é uma bênção. Mas aí João dá um alerta a Gaio. Gaio está fazendo tudo certo. Mas João dá um alerta, um conselho. Conselho bom nunca é demais. Conselho bom nunca é demais. Olha o que João fala na parte B do versículo 6. Você fará bem, Gaio, né? Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Ou seja, ele está dizendo assim, Gaio, faça isso generosamente. Faça isso de mão aberta. Faz isso como Deus ele tem sido generoso com você. Da mesma forma, Gaio, que Deus tem abençoado você, seja generoso na mesma intensidade, na mesma proporção, como eu disse no primeiro versículo, como Deus tem sido com você. Olha só o conselho de João. E Gaio já está fazendo tudo certo, mas ele quer acender ainda mais essa alegria e esse prazer no coração de Gaio. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, tá? Porque eu tenho certeza que se ninguém nunca viu isso, pelo menos já ouviu falar. Irmãos, a gente tem uma família missionária que está indo para tal canto, está indo para o sertão. Se você tem um sapato furado, traz. Tem um filhinho pequeno que está precisando. Se você tem uma roupa que não usa mais, está um pouquinho desbotada, mas traga assim mesmo. A gente precisa... Vamos ajudar esse irmão? Quantas vezes eu já ouvi isso? Graças a Deus eu nunca ouvi isso aqui, mas já ouvi em outros locais. Uma desvalorização e ao mesmo tempo um pedido de ajuda. E também já vi pedidos como esse, meus irmãos, traga roupas, por exemplo, né, para abençoar o trabalho missionário, aí faz um bazar missionário, e aí, meu amigo, a galera traz tudo que quer desocupar o guarda-roupa, traz tudo que não usa mais, coisa mofada, manchada, enfim, e aí desova o guarda-roupa, traz, e aí eu fico com pena do povo, fica fazendo seleção para jogar fora uma parte e ver o que presta para poder fazer um bazar missionário ou alguma coisa do tipo. Se vocês nunca viram isso, eu já vi. Infelizmente acontece em algumas igrejas. Essa não é a mentalidade que João está compartilhando e incentivando a Gaio a fazer. Pelo contrário, ele está falando, Gaio, dê o melhor, como Deus tem dado a você. Se você tem condições financeiras e você é próspero, meu irmão, dê. Porque tudo que você tem não é seu, pertence a Deus. E você é só um administrador. Isso aqui não tem nada a ver o que João está dizendo aqui é que Gaio tem que enviar esses missionários de maneira agradável a Deus. Como a gente abençoa os nossos irmãos, as nossas irmãs, quando a gente tem a oportunidade? Como nós fazemos isso? Uma reflexão bacana, né? Interessante. Será que a gente faz isso de maneira agradável a Deus? Olhando por essa perspectiva que João está compartilhando com Gaio? Será que nós abençoamos os outros irmãos nessa mesma proporção que João está intencionando aqui, do início até agora, para que Gaio entenda que é da mesma forma como Deus abençoa ele? Será que a gente faz isso de fato? Ou a gente faz numa escala um pouquinho menor? E aí eu vou abrir um parêntese, tá? Isso aqui não tem nada a ver, eu quero fazer uma distinção aqui muito clara, que isso aqui não tem nada a ver com condições financeiras, tá? João ele está falando desse jeito porque Gaio ele podia enviar esses homens de maneira digna de Deus, porque ele era um cara muito rico, né? Ele tinha muito dinheiro, mas isso não quer dizer que a gente não possa abençoar de maneira digna de Deus, de acordo com as nossas proporções. Concordam?
Quem tem muito, dá muito. Quem tem pouco, dá do pouco que tem. Se não fosse assim, o que a gente poderia dizer da oferta da viúva pobre? O camarada chegou lá com um monte de grana, tem, sei lá, R$2.000 no bolso, tira 300, botou lá dentro. Viúva pobre tinha o quê? Tinha tudo. O que era tudo? Uma moeda. O que ela tinha, ou tudo que ela tinha, ela bota lá no altar do Senhor. Quem foi que deu mais? Foi a viúva. Porque não é o valor, é a motivação do nosso coração quanto ao abençoar. Como está o nosso coração diante daquilo que nós temos e colocamos diante de Deus, entendendo que o que nós temos não é nosso, é dele. Entendeu a diferença? Então não tem nada a ver com você ser rico, ter menos, ou ser pobre, enfim. E aí João ele dá 3 razões para isso, muito claras. Gaio, você tem que abençoar nessa maneira, da mesma maneira como Deus tem abençoado você, por 3 razões muito simples. Primeira razão, no versículo 7 a gente vê, essa primeira razão é porque esses missionários saíram por causa do nome. Esses missionários saíram por causa do nome de Jesus. Olha só, versículo 7. Pois foi por causa do nome de Cristo, que eles saíram. Qual foi a motivação deles? Levar o evangelho de Cristo. O motivo está correto. Porque gente para fazer coisa errada, para fazer coisas para Deus com motivos errados, está cheio aí, está cheio. Por isso que a gente tem vários problemas aí com um monte de igrejas que as motivações são totalmente erradas. Então aí, pregando, fazendo um monte de coisa à torta e direita com as motivações erradas. E eles estão levando o evangelho por causa do nome de Cristo. Segunda razão, no final do verso 7, é que esses missionários aqui, esses pregadores, eles não pediram salário. Olha só, João diz na parte B do versículo 7, eles fizeram isso sem receber ajuda alguma dos gentios. Eles não impuseram nada aos gentios, a gente vai se vocês derem dinheiro para a gente, se vocês derem oferta para a gente. Eles não falaram isso. Eles não foram com propostas mercenárias, eles não foram para ganhar a vida como missionários, como pastores, como pregadores. Tem gente que não passa em concurso nenhum, não passa em vestibular nenhum, e eu já ouvi isso. Acho que o Antônio também já deve ter ouvido isso, e talvez o Antônio tenha visto isso também até no seminário. O camarada não passa em nada, vou para o seminário, vou ser pastor. Por isso que também tem tragédias aí de algumas igrejas que é uma falácia. Um monte de pastores que são pastéis, pelo amor de Deus, só a graça, mas tem. E aí todas as tragédias envolvendo pragmatismo, sincretismo religioso, teologia liberal, a teologia da prosperidade, enfim, está aí misturado. Tudo isso dentro de um liquidificador, bate e sai uma igreja nova. É mais ou menos isso, infelizmente. Por isso que tem uma tragédia de igrejas por aí, mas enfim. Terceira razão que João dá é, esses camaradas estão indo pregar o evangelho e eles faziam o que faziam porque eles eram cooperadores da verdade. Olha o versículo 8. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses. Ou seja, esse receber com hospitalidade aqui a gente já sabe o que é, ó. Dinheiro, investir. João já deixou isso claro para nós, né? Aí ele diz, né? Irmãos como esse, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. E aí, galera, eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Irmãos, talvez muitos aqui nunca passem por um seminário. Isso é óbvio. Talvez muitos aqui não tenham um preparo missionário para um campo transcultural. É óbvio. Você pode não se preparar para vir, talvez você nunca se prepare para vir pregar aqui num púlpito. É possível isso. Mas todos nós podemos ser colaboradores do Evangelho através da nossa área de influência. Olha só o privilégio que a gente tem. Nós podemos.
E aí nós podemos ser um colaborador do Evangelho como quem? Gaio. Ele não era pregador, não era pastor, não era missionário transcultural, mas ele era cooperador do Evangelho. Ele estava amando o trabalho missionário, ele tinha a visão missionária, ele estava investindo generosamente em missões, ele estava olhando para tudo isso de maneira digna de Deus, porque se não fosse assim a obra missionária, ela não avançaria naquela época. Se não fosse assim, a obra missionária também não se expandiria nos dias atuais, porque a dinâmica é a mesma. Ou vocês acham que a pregação do Evangelho, ela se dá apenas para quem vem num púlpito ou para quem vai para um campo transcultural? Não! Deus não olha para os holofotes pela mesma perspectiva que muita gente olha. Às vezes se valoriza muito o púlpito, e aí, deixa eu criar isso aqui, tá? O ensino das Escrituras é uma responsabilidade muito grande, e quem foi chamado para isso deve estudar, se preparar, porque é uma responsabilidade para o ensino da comunidade. Mas o que eu quero dizer é que a pregação do Evangelho aqui, ela não se dá apenas no púlpito. Se alguém está pregando aqui, é porque outro está investindo aqui, é porque um outro está colaborando ali, e o corpo da igreja participa em unidade em aspectos diferentes. Isso daqui não é único, isso aqui é uma extensão do que toda a igreja está fazendo em harmonia, todo mundo está fazendo junto. E aí percebe que não há diferença? E aí é uma coisa muito bacana também, quando a gente olha para as áreas de influência na sociedade, as esferas de influência, todos nós fomos vocacionados para pregar o Evangelho na nossa área de influência. Não existe diferença para o pastor, para o pregador, para o lixeiro. Não existe diferença do lixeiro para o médico, do médico para o advogado. Todos os cristãos que estão em áreas diferentes da sociedade têm como missão em comum levar o Evangelho da reconciliação para os perdidos. E é assim que funciona o trabalho missionário. Mas nesse caso específico do transcultural, do enviar, os que ficam também têm participação. E aí a gente vê agora Diótrefes. João já saiu de Gaio e agora vai falar desse pastor aqui que não é um pastor, é um pastel. Esse cara dá muito trabalho. João agora vai focar na figura de Diótrefes. No verso 9, João explica a Gaio porque ele quer visitar a igreja, né? Esse é um dos motivos da carta. E aí o motivo era justamente porque o líder dessa igreja estava causando alguns problemas, tumultos, sendo pedra de tropeço. Olha só o que ele diz. Versículo 9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Ô cara, para ser complicado. Está dando um perdido aqui, veja o versículo 10. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. João ele já sabia que na igreja de Gaio existia, né, uma pessoa que era contra o trabalho de Gaio e estava fazendo tudo para que o evangelho não fosse expandido. E aí veja o restante do versículo 10. Não satisfeito com isso, ele, no caso de Diótrefes, se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los, no caso Gaio, e os expulsa da igreja. Que cabra ruim, meu amigo. Se recusa a acolher, impede que os outros façam isso e ainda expulsa o povo que está visitando a igreja. A gente não sabe como ele alcançou a liderança da igreja aqui. Mas João fala como se esse Diótrefes ele tivesse autoridade de impedir Gaio de receber irmãos, ao ponto até de expulsar da igreja. É interessante essa observação de João. Daí a gente se pergunta, como é que um camarada como esse, um camarada como esse pode fazer isso no primeiro século? Né? Como é que um camarada desse chega ao ponto de ser um líder da igreja? Então,
estudiosos, a maior parte deles entendem que Diótrefes era provavelmente um judeu, que tinha se convertido ao cristianismo, mas ele acreditava que os gentios precisavam se converter ao judaísmo. Então, para você ser cristão, você tinha que ser judeu. E aí essa raça xiita era chamada de judaizantes. Talvez você já tenha ouvido falar sobre eles. E ele provavelmente era um judaizante. Meu amigo, não é judeu não, então sai fora daqui. Se for judeu, beleza. Se não, pega o beco. Provavelmente esse Diótrefes era um judaizante. Eles achavam que os gentios tinham que se tornar judeus para serem salvos. E aí a gente encontra essa galera perseguindo o apóstolo na região da Galácia. A gente vê eles perseguindo o apóstolo Paulo. A gente encontra essa turma questionando o apóstolo Pedro, por exemplo, lá em Atos 11, quando ele está pregando o evangelho a Cornélio, que era gentil. A gente encontra esse pessoal aqui também em Atos 15, lá no Concílio de Jerusalém, quando existe uma discussão, né, sobre em que base os gentios serão aceitos na igreja. Está lá, essa galera também. Meu amigo, isso aqui era pior que gripe, estava em todo canto. Vamos lá. Eles estavam em todos os locais. Se Diótrefes, no caso, era judaizante, não era de se espantar essa postura dele, né? Então, quando João mandou a primeira carta, ele engaveta, rasga. Não quero saber. Versículo 9, né? Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Gente, ele está dando um perdido. É porque eu assisti Homem-Aranha, longe de casa. E eu fiquei na cabeça. O Peter Parker dá um perdido em Nick Fury. Mas enfim, não atende a ligação do Nick Fury. Eu fiquei com isso na cabeça. Você não pode dar um perdido em Nick Fury. É mais ou menos isso que ele está fazendo aqui. Ele não dá cabimento ao apóstolo João. Não dá. Ele não está falando com qualquer pessoa, gente. Era uma das poucas autoridades vivas que viram Jesus pessoalmente. Infelizmente, essa não foi a primeira e última vez, né, que a gente vê pessoas como Diótrefes através dos séculos. A gente vai encontrar várias pessoas que repetem essas mesmas características, pessoas mesquinhas, pessoas que buscam seus próprios interesses para se impor. A história vai estar cheia de exemplos assim, né, de lideranças erradas até os dias de hoje. Igreja não é empresa. Igreja não é empresa. E Diótrefes está fazendo isso, né? Mas olha só, gente. Isso aqui é sério, ó. João, ele já está numa idade avançada, ele está lá em Éfeso. Ele está disposto a sair de Éfeso para ir conversar com Diótrefes. Ele está querendo ir lá para confrontar Diótrefes. Versículo 10, a parte A. Portanto, se eu for, Gaio, chamarei a atenção dele para o que ele está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Que camarada ruim, que caba doido, ele está falando mal de João. Falando mal do apóstolo João. Com outras palavras, ele está dizendo mais ou menos assim, ó. João, você é apóstolo, mas fica em Éfeso. Quem manda aqui na igreja sou eu. A autoridade aqui na igreja sou eu. Só que Diótrefes, ele está esquecendo que João não é apóstolo de igreja física, única. João era o apóstolo de Cristo, e os apóstolos escreviam cartas para as igrejas no mundo. João, ele era o apóstolo vivo, responsável por toda a expansão do evangelho na Ásia. Ou seja, aquela região de Diótrefes era a jurisdição responsável de João. Ele não tem noção disso.
E João, tendo noção da sua responsabilidade e zelo com o Evangelho, ele se prontifica até querer ir para poder confrontar esse irmão. E aí, os estudiosos defendem, né, que no segundo século, Diótrefes ele foi o primeiro a ser chamado de bispo monárquico. Olha só que interessante. O primeiro bispo a ser chamado de bispo foi Diótrefes. E como é que isso foi acontecendo, né? Ele alcançou influência na igreja local, e aí foi alcançando influência naquela região, e aí foi influenciando um povo, pronto, daqui a pouco estava mandando geral. E foi aí que pela primeira vez alguém foi se intitulado como bispo monárquico de uma região. Alcançou influência, expandiu sua influência, e aí por causa disso aquela região acabou sendo liderada por ele em todos os aspectos. Aí olha que interessante, isso que é interessante, é daí que vai surgir o papado, porque o bispo de Roma ele vai fazer a mesma coisa, e aí ele vai reivindicar, falei certo? Vixe, meu Deus do céu, reivindicar. Ele vai reivindicar como bispo de Roma para todos os cristãos, como sendo o sucessor de Pedro. Olha que camarada sem vergonha. E aí surge o primeiro bispo de Roma, mas tudo isso, o primeiro papa, né, digamos assim. Mas tudo isso começa onde? Aqui com Diótrefes. Papa Diótrefes, né? O protótipo. Ainda bem que não foi com Gaio, né? Senão seria Papa Gaio. Enfim. Pula, foi piada sem graça. Né? Dava errado. Ainda bem que não foi. Mas aí veja o que João diz no verso 11 a respeito de Diótrefes. Olha só o que João fala desse camarada. Amado, falando com Gaio, né? Gaio, meu filho amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. E aí João está alertando a Gaio aqui para ele não ter Diótrefes como exemplo. Gaio, coisa ruim prolifera. Meu amigo, isso é pior que gripe, prolifera, sai fora. Não olhe para ele como exemplo. Mas será que João está dizendo que Diótrefes ele não era cristão? Interessante isso, né? Será que João está dizendo isso ao falar, Gaio, não imite o que é mal? Isso aqui é aterrorizante, porque se Diótrefes ele não conhecia, gente, isso aqui é sério, viu? Se Diótrefes ele não conhecia e galgou até o topo da liderança da igreja, não conhecendo o evangelho, isso aqui deve preocupar muito. Como é que o camarada chega no topo da liderança de uma igreja não sendo evangélico? Bom, infelizmente isso acontece. A gente tem um exemplo muito famoso aqui em João Pessoa, isso é público, né? Um pastor que foi pastor por 30 anos, se converte, ou se desvia, ou se reverte, sei lá, ao islamismo, e se torna agora o líder de uma mesquita muçulmana aqui em João Pessoa, no bairro dos Estados. 30 anos sendo pastor de uma igreja. E aí? É fácil imitar o jeito de ser evangélico. Os jargões, imitar piedade também. Você faz uma carinha de piedoso. É fácil imitar piedade, ser carismático. Os políticos que o digam, né? Os fariseus eram bons nisso. Os caras eram tops, viu, amigo? Ali tinha pós-doutorado na falsidade. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tem gente na igreja que é batizado e não é crente. Tem pessoas
que em igrejas espalhadas por aí que, sei lá, se tornam presbíteros, exercem cargos de liderança na igreja, são diáconos, chegam a ser até pastores, que não são convertidos. Infelizmente tem. Como a gente já viu tantos escândalos, até de lideranças evangélicas envolvidas com pedofilia, prostituição. Misericórdia, mas tem. Infelizmente. A verdade é que mais cedo ou mais tarde, essa semente ruim, ela brota da terra. Isso é fato. Mas enquanto essa semente ruim ela não brota, essa pessoa ela está sendo, por exemplo, como Diótrefes, impedindo, sendo pedra de tropeço para a pregação do Evangelho. E aí a gente vê também várias histórias de tanto crente encrenqueiro em igrejas por aí fora, arrumando problema, encontrando piolho em cabeça de cobra, que pelo amor de Deus, falando, meu irmão, como é... Cada coisa, gente. E aí, ainda bem que a gente termina o verso 12 com Demétrio. Camarada crente, olha só. Provavelmente Demétrios aqui ele é um missionário, né? A quem João tinha enviado, pedindo apoio a Gaio, e ele recebe. Aí aqui olha o que ele diz, versículo 12, João falando, quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós testemunhamos, e você que é nosso, nós testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Com outras palavras, João está dizendo assim, Gaio, você me conhece, eu não enviaria Demétrio se eu não tivesse segurança nele. Conheço minhas ovelhas, eu conheço as pessoas que trabalham comigo no ministério, não enviaria qualquer um. Recebe esse homem, cuida dele, envia ele para a sua missão. E aí João, nos versículos 13 até o 15, ele vai dar algumas orientações práticas para a gente. Olha como ele vai terminando a carta. Falando para Gaio, né? Eu tenho muito que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. João não estava querendo enviar um WhatsApp para ele, não estava querendo mandar um relatório por e-mail, ele não estava... Relacionamentos se quebram, muitas vezes pela proximidade que distancia. Olha que reflexivo isso. Redes sociais aproximam os distantes e distanciam os de perto. Complicado, né? Trazendo isso para o nosso contexto. Ele queria ir face a face, ele queria olhar para Gaio. Nada substitui um relacionamento pessoal. Eu confesso que teve uma época que eu fiquei mais nas redes sociais do que na rede pessoal. Eu acho que todo mundo talvez já tenha passado por algum momento de pecado assim intenso e depois tenha parado para refletir. São os nossos desafios e as nossas lutas da geração pós-moderna da qual a gente vive. João ele está fugindo desse contexto. Gaio, eu quero te ver pessoalmente, Gaio. Com outras palavras, ele está dizendo assim, ó, eu tinha muita coisa para dizer para você, mas eu não quero falar pelo Instagram, não quero mandar e-mail, não quero mandar WhatsApp, Gaio. Eu prefiro olhar nos seus olhos, eu prefiro sentar com você, tomar um café, comer cuscuz na nata, comer uma tapioca, vamos comer uma macaxeira, vamos sentar, meu amigo, e conversar. Eu quero ter comunhão com você. Eu quero te dar um abraço, eu quero sentir o seu coração, eu quero falar, mas eu quero te ouvir. E aí ele termina o versículo 15, ele fala assim, ó, a paz seja com você. Gaio, Deus te abençoe. A paz seja com você. Aí ele continua, né? Os amigos daqui, a turma que está com ele, né, lá, os amigos daqui enviam saudações. Aí ele continua, saúde os amigos daí, um por um,
Olha só. Veja como João ele pode ser pessoal. Apesar dele ser o presbítero, como ele inicia lá no início da carta, né? O apóstolo João. Olha como ele pode ser pessoal. Olha como ele menciona um por um, pelo nome. Que humildade de João. Veja como é que ele está saudando. E aí, o que isso tudo tem a ver com a gente? Né? Uma boa pergunta. O que isso tudo tem a ver com a gente? A gente passeou pela carta toda agora. Essa carta ela tem o propósito de focar no coração e na vontade comprometida de Gaio. A vontade missionária comprometida que Gaio tem. Mesmo ele sendo uma daquelas pessoas que nunca foi para o campo missionário, ainda assim, ele dedicou sua vida inteira, dedicou os seus recursos, tudo aquilo que Deus tinha lhe dado para o avanço do Evangelho, para a pregação do Evangelho, para a expansão. Se a gente faz parte de uma igreja saudável, se a gente faz parte da igreja de Jesus, onde a obra de Deus está sendo feita, se a gente consegue perceber que isso está acontecendo aqui na IPBE, e nós fazemos parte dessa igreja, a nossa obrigação moral e espiritual é sermos generosos também, como Deus tem sido com a gente. Esse é o resumo da carta. Esse é o apelo da carta. Com outras palavras, não sejamos amarrados. Que possamos sair da nossa zona de conforto, olhando para o que Cristo fez por nós. Porque foi justamente isso que ele fez, né? Saindo da sua zona de conforto eterna, onde os anjos, arcanjos, querubins, serafins, a glória gira em torno dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele abre mão disso, como diz em Filipenses 2, porque sendo igual a Deus, como Paulo escreve, o ser igual a Deus foi algo que ele não escolheu se apegar. E aí ele se coloca numa condição humana, se colocando numa condição de servo, andando com homens, com pecadores, indo morrer na cruz do Calvário por outros. Então, essas são as lições que a gente tem. E a minha oração é que Deus aplique essa palavra nos nossos corações, amém? E que a gente saia daqui entendendo. O campo missionário, ele é muito maior do que simplesmente aqueles que vão. E geralmente quando se fala numa pregação de missões, geralmente a gente inconscientemente tem a figura das pessoas que estão indo. Só que nós temos tanta participação quanto aqueles que vão. Porque os que ficam, como o João mostrou para a gente aqui, também têm responsabilidade na pregação do Evangelho. Então que Deus possa ajudar a gente e nos usar na sua multiforme graça, nas multiformes áreas, para a glória e a expansão do seu Evangelho. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa pregação, por essa mensagem. Aplica ela aos nossos corações. Nos usa para a glória do Teu nome. Nos ensina a levar o Teu Evangelho como a Tua palavra fala. Nós queremos Te servir, Senhor. Estamos buscando isso. E dia após dia nos ensina a honrar, glorificar o Teu nome e pregar o Teu Evangelho de todas as formas possíveis que o Senhor coloca nas nossas mãos. No nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai. Amém. Queria passar para...